contar uma história de um treinador do Utah Jazz, Sim. que era um senhor forte, Jack Layden, acho que era Jack Layden. que às tantas entra pelo campo adentro, não sei o que, e o árbitro já o tinha avisado que ele era um tipo muito... Disse, daqui até ao banco, cada passo que der vai levar uma falta técnica, porque as faltas técnicas eram acumulativas. E o gajo com um sentido de humor notável chamou 2 postes da equipa, não eram anões como eu, 2 gajos grandes, agarraram nele, levantaram e Não dava passos. não deu passo nenhum. Como se reage com humor numa situação destas é extraordinário. Já cá estamos de novo, é a segunda parte do nosso Bar a Sport TV, com o professor Jorge Araújo e também com o Carlos Barroca. A semana passada, histórias fantásticas, mensagens igualmente significativas. Esta semana, volta a prometer, não há hipótese. Carlos, a primeira história é tua. Deve ter uma, acho que sim. Ele tem ali aquele Tem o baú ali escondido. Ele tem ali. Aquilo é um baú dos piratas ainda, dos antigos. A minha primeira declaração nesta segunda parte é perguntar ao professor Jorge Araújo, que eu sei que ele tem uma questão fundamental relacionada com o futebol. Eu tenho uma história relacionada com o futebol. Não venhas cá com coisas que eu não sei com o responder. Eriksen, mas queria que o professor tem uma pergunta existencial, profunda sobre o futebol. A minha dúvida é se deve fazer aqui nesta mesa, porque não há aqui ninguém que perceba de futebol nesta mesa. Prof, eu não percebo nada disso. Prof, eu passo-lhe a palavra. Não pergunta a mim, prof. Pergunta para a Câmara. Pergunte para a Câmara. A mim não, que eu não sei, não percebo nada de futebol. Eu julgo que algumas pessoas saberão, sem eu dizer nome. ter falado muito sobre isso, mas até inclusivamente num determinado momento escrevi um livro sobre essa experiência. O futebol foi sempre uma modalidade que em simultâneo me fascinou bastante. Sim. Como aliás julgo que nos vai fascinando a todos. E portanto, quando a gente tem um fascínio sobre uma determinada atividade, é natural que nos nasçam perguntas e que tenhamos algumas experiências. Eu, antes de falar sobre a pergunta, que vou procurar que o Carlos Manuel me responda... Não, eu não percebo nada de futebol, professor. Essa pergunta. Não queria deixar aqui, porque acho que é um testemunho que é muito importante, a minha relação com o futebol, na altura ninguém tinha essa previsão, mas o tempo veio a confirmar, foi que quando cheguei ao Porto, no tal ano de 78, era capitão de equipa, e ainda o foi durante 2 anos, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Sim. Portanto, o Fernando Gomes era jogador da equipa que eu treinava. Mas foi base, não foi o Era o base. Era base, precisamente. Base que eu tinha admirado bastante nas épocas anteriores, quando da estadia do famoso Dale Dover, quando ele passou pelo Futebol Clube do Porto, toda a gente em Portugal se recorda disso. Precisamente. Porque muito pouca gente valorizou o facto que eu, como treinador, registrei, que muito do destaque do Dale Dover se deveu à tarefa operária das criações de situações por parte do base da equipa, Fernando Gomes. E por lhe fornecer a bola e o disponibilizar para ele fazer aquilo que fazia muito bem. O Fernando Gomes depois foi diretor e, portanto, eu tive-o como diretor da minha equipa enquanto treinador profissional. Tivemos. Exatamente. Tivemos, que eu também por lá passei. Pronto. Depois, o momento de glória da Liga Profissional de Basquetebol, os primeiros 3 anos da Liga Profissional de Basquetebol, com o destaque todo que teve e o exemplo que constituiu, foram presididos por Fernando Gomes. Até que, por fim, aparece no futebol e é hoje o presidente. Vamos então à questão, que é uma questão que eu tenho colocado a todos os treinadores, e que num programa... Não vai ficar resolvida aqui. Não vai, num programa... Sim, mas fica para ser resolvido noutro programa. Para a Câmara, prof. Fica para ser resolvido noutros programas. Que é, por que razão, no futebol, continua ainda a constituir um ponto forte dos avançados, aparecer de surpresa em movimentos das costas dos defesas para a frente dos defesas, ou de cabeça ou com o pé, e irem fazendo golos. Eu hoje dedico-me a cada vez que assisto a um gol deles, mando aos treinadores de futebol com quem me relaciono uma mensagem dizendo vocês ainda não conseguem corrigir este problema, porque para um treinador de basquete,
de ver um jogador partir do lado contrário da bola, um atacante, e aparecer à frente do defesa, Sim. que tem a posição ganha, visto que está à frente dele. E mesmo assim, como não o controla, é apanhado de surpresa, isto para um treinador de basquete é um pecado mortal. É a diferença de espaço. Portanto, Carlos, porquê é que isto se Eu acho que é passa? a diferença de espaço só, mais nada. Diferença de espaço? Não, para já é porque os defesas têm costas. Se não tivessem costas, eles não desapareciam nas costas. Do futebol, eu tenho que contar a minha história do futebol. Eu era treinador de iniciados do Benfica e dava treinos de manhã aos miúdos que tinham aulas à tarde e à tarde aos miúdos que tinham aulas de manhã. Erickson. E tu eras jogador dessa equipa. E há um dia de manhã em que um senhor, claro que eu reconheci quem era, está a ver o treino, debaixo do antigo estádio, Sim, era lá no do terceiro anel, O pavilhão era lá dentro, lá embaixo. e a tomar notas. E que, educadamente, porque isso é um bom apanágio para começar uma conversa qualquer, está o lado bom e o lado mau, esperou pelo final do treino e dirigiu-se-me a conversa a fazer perguntas sobre transição defesa-ataque, o que ensinar aos atacantes e aos defensores quando têm vantagem ou desvantagem e o conceito de defender do lado da ajuda, digamos, da criação de um triângulo defensivo posicional para ver a bola e ver o jogador que se tem a marcação direta. Dessa relação nasceu um almoço semanal durante esse ano que culminou com um clínica internacional no Hotel Roma, da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol, onde o Erickson foi e que na altura deu um imenso, digamos, fulgor mediático, porque era o Erickson, de uma equipa campeã e que tinha alguns bons jogadores. Penso que jogavas nessa equipa, alguns bons jogadores. E eu reencontrei agora há 2 anos, na capital do Vietnã, em Hanoi, um jogo internacional entre o Vietnã e as Filipinas. Tive o privilégio, porque pronto, tenho alguns acessos, de o ir cumprimentar e recordar essa história. E falámos daquilo do que estás a falar, dos treinos que fazias, mesmo no basquete, 2x2, 3x3, 4. Nós tínhamos muito treino com o Sven, que era impensável uns anos antes. Nós fazemos que era 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, muito treino disso. Eu gosto imenso de ouvir falar o Jorge, e não foi por acaso que o convidámos para estar aqui, foi para que esta conversa tivesse mais nível, porque nós não temos nível nenhum. Já é o dono do programa. Não temos nível nenhum e, portanto, achámos melhor trazer alguém que fale. Nível. Isso é verdade. E ninguém conhece do ponto de vista do basquetebol. Há muitas pessoas que lidaram com o Jorge, eu lidei com ele em muitas circunstâncias e gosto dele falar de si próprio, da capacidade de mudar e alterar coisas e fazer coisas diferentes. Nós não temos essa capacidade de voltar atrás, mas eu acho que se eu tivesse sido menos eu e mais nós, teria tido mais sucesso como treinador do que tive. E recordo histórias, porque a gente muda, circunstâncias mudam, de uma altura que eu treinei os Estrelas da Avenida e sucedia ao José Curado, e que estamos numa digressão dos Estados Unidos, em que a única regra que havia era o respeito pelos atletas, porque tínhamos jogos e viagens, e não havia muito mais regras, nem de deitar cedo, nem de deitar tarde. Havia uma grande liberdade. Nesse foi o que achei nessa altura, que era a melhor fórmula. E há um jogador que era o Nuno Carvalho, que fazia parte da equipa, embora já quase retirado, fazia parte da equipa, que um dia, em nome dos jogadores, veio ter comigo e veio-me pedir: Carlos, podes mudar aqui umas coisas na viagem? Eu disse: com certeza, diz lá o que é, eu sou todo ouvidos. Podias marcar horas para a gente ir para a cama, que é para a gente depois... para isto dar luta, para a gente fugir pelas janelas de trás e pelas portas de trás. Não havia luta. Era esse desafio. Enquanto houve outros anos também, que eu achava que tinha que ser o mal da fita e era My Way ou Get Out of the Way, vou dizer outra coisa em francês. Conte lá uma para rir um bocadinho de histórias de treinador com jogador ou jogador com treinador. Não sei se são para rir, mas eu estava a ouvir Mas também não são para chorar. Para chorar não. Estava a ouvir o Barroca e estava-me a recordar de 2 experiências com jogadores que definem, no trajeto de um treinador, com tantos anos de prática como eu, definem questões centrais. Uma, e que tem a ver com a importância que no basquetebol tem o base, e que agora começa finalmente a ver no futebol o destaque, porque achei delicioso nestes últimos dias a preocupação da comunicação social a destacar a importância de um determinado jogador pelos passos que faz decisivos para que outros marquem golos. Ou seja, deixou-se de
estar única e exclusivamente concentrado na ideia de que é quem faz os gols, que é o artista, quando afinal a dependência de quem cria a possibilidade do gol ser metido é de extrema importância. E, portanto, quando vi com fotografia e destaque de notícia central ultimamente nos jornais desportivos, até juntando estatística, conforme vocês sabem, o basquetebol é muito sensível a esta questão da estatística, da importância que o João Mário está a ter na equipa do Benfica, pela criação de situações de concretização. Isto para um treinador de basquete é música, não é? Porque é normal? Os bases é isto que fazem. Pronto. E eu então tinha uma história para vos referir que não sei se vocês vão rir, se vocês vão chorar ou o que é que vão fazer. Vamos a isto, Jorge, vamos a isto, Jorge. E a história é que eu tinha um base com uma capacidade criativa extraordinária, mas com uma forma de pensar muito particular. E essa forma de pensar tinha um padrão. E o padrão era, o que o treinador diz, eu faço o contrário, porque é assim que eu vejo esta coisa. E, posso adivinhar o nome do jogador? Não, que eu intencionalmente não vou referir. Sim, claro. E então, esse jogador levou-me à exaustão, porque, objetivamente, ele fazia sempre o contrário daquilo que eu queria. Jorge, eu treinei esse jogador também. Pronto, okay. Está doidinho para falar do nome. Está doido, está. Solta o pombo. Não vou dizer o nome. Mas está a soltar o pombo. A parte interessante da história é que há um momento em que eu me sento com os capitães de equipa, no início de uma época determinada, fomos campeões no final, e vocês já vão ouvir falar da cena final, e digo, eu estou cheio deste gajo, eu não posso aturar mais deste gajo, de modo que eu estou a pensar seriamente em dispensar o gajo. E, sensatamente, os dois capitães de equipa, que eram ambos de uma sensatez incrível, disseram-me, você se quer ser campeão esta época, e eu sei que essa é a nossa aspiração, a gente jamais vai ser campeão sem ele. Certo. Mas eu estou até aos cabelos com o gajo. Está bem, mas a gente ajuda. Enfim, definiu-se uma estratégia e eu disse, mas há 2 ou 3 coisas que o gajo não pode continuar a fazer. E eles disseram, ok, você fala com eles e veja se consegue convencê-la que essas 2 ou 3, as outras ele continua a fazer, mas essas 2 ou 3 ele deixa de fazer. Até porque ele levava uma vida extra-basket que também não era a melhor. O que é um facto é que, num determinado momento, estamos a decidir a época em Oliveira das Meias, a 4 segundos do fim, e estamos a perder por 1 ponto. Por 1. E só havia uma solução no desconto de tempo que eu pedi. Sim. Que foi dizer, a solução é a gente, na reposição da bola, a 4 segundos, entrega a bola a fulano. E o gajo vai... E como a defesa se vai concentrar toda nele, como habitualmente faz, a defesa vai se concentrar, a gente mete 4 lançadores e tal e coisa. A bola é dada ao gajo e o gajo começa, e o Henrique Vieira, que era o outro treinador de lá, vê-se claramente que diz, é assim, então marca os 4 lançadores e eu, o treinador, bola e o gajo a driblar, e digo para mim, se o gajo faz o que eu disse para o gajo fazer, já fomos. A gente já foi. O gajo fez precisamente o contrário do que eu lhe tinha dito mais uma vez. Foi a tabela e fez uma bandeja e fomos campeões assim. E ganharam o jogo. E ganhámos o jogo assim. Portanto, eu não vou dizer que mas foi do lado esquerdo que ele marcou. Isto é a propósito de uma coisa que o Carlos há bocado referiu, muito importante, que é o grau de aprendizagem que um treinador tem que fazer para perceber que até jogadores destes são decisivos. É verdade, claro, e eu levei algum tempo. Desde que tenham talento. Lembro-me como se fosse hoje. Era um treinador jovem, ainda estava em Lisboa, era o selecionador da Associação de Basquete de Lisboa, jovens até aos 16 anos, portanto eram cadetes, não é? Juvenis. Aos juvenis, na época chamavam-se juvenis. Cadetes era mais tarde. E faço uma convocatória, e a convocatória tinha os jogadores ao meu... aquilo que eu considerava que eram jogadores interessantes. Não é? Portanto, todos muito bem equipadinhos, muito ordenadozinhos, muito certinhos, tudo aquilo que vocês possam imaginar de um treinador quadrado que está a imaginar uma equipa à sua medida e, portanto, está a haver uma equipa absolutamente quadrada. Tem que levar para o Vietnã para fazer E chegamos ao pavilhão do Académico no Porto,
e vamos jogar com a seleção do Porto, a Associação de Basquete do Porto, que era constituída basicamente por jogadores do Vasco da Gama. Levámos um banho de basquetebol monumental, por gajos mal equipados, Camisas de fora, todos, tudo. o que vocês queiram, na antítese nós, mas os meus meninos não tiveram Sim. hipótese nenhuma, porque Eram vinham-se queixar, o professor eles agarram, o professor eles empurram, enfim, Queixinhas, é o tal lado. o que vocês quiserem. É mais uma lição. Quer dizer, a vida dos treinadores vai avançando assim também, aprendendo a fazer, fazendo. Claro, E muito interessante. estas experiências de vida conduzem-nos para a outra de jogadores. Já agora aproveito, porque ele ainda hoje me manda e-mails e temos uma adoração um para o outro incrível, até porque toda a gente valorizou outros jogadores naquela época em que fui campeão da Alvarense. E algumas pessoas, não todas, naturalmente, mas algumas pessoas deixaram passar ao lado o quanto aquele jogador foi decisivo. Não é? Estou a falar do Crisil. Sim. Não sei se vocês recordam. Sim, pá, canhoto. um canhoto verdadeiro, Largo. um verdadeiro Pivô pequeno, mas largo. armário. Canhoto também. Canhoto, uma capacidade incrível. Mas os primeiros tempos do Crisil a treinar foram muito difíceis. O Crisil tinha a mania, tinha estatuto e eu questionava um bocado. Aliás, aqueles primeiros tempos na Alvarense foram muito difíceis. Mas foi por eu ter conseguido ultrapassar aqueles primeiros tempos que depois na parte final foi possível ter equipa e conseguir ganhar. Num determinado treino, o gajo está-me a chatear e eu passei-me dos carretos e Crisil, Vai para o banhinho. vai para o banho. E o gajo olha para mim, começa assim a olhar para mim e começa a andar para mim, e eu vejo o gajo a andar para mim e eu começo assim, disfarçadamente a recuar, até que já não havia mais onde recuar. Estava numa cadeira ou não? Não, estava encostado a uma coisa de contraplacado. E o gajo vem direito a mim, olhos nos olhos, e eu olhos nos olhos. Eu lembro-me como se fosse hoje de pensar assim: Estou feito. a tua linda carinha vai desta para a melhor, que este gajo vai-te dar um malho que tu vais desaparecer. E estou encostado ao contraplacado e o gajo manda um murro no contraplacado, mete a mão no contraplacado até aqui, vira-me as costas e vai para o balneário. Conclusão da história. O Crisil via mal. Ele acertou. Mas tudo exemplos que grandes vitórias passam pela presença nas Precisamente. equipas de jogadores Sim, precisamente. que não são dóceis, bem pelo contrário, e ainda bem para os treinadores. E que a maturidade dos treinadores passa por serem capazes de se confrontar com estes jogadores e convencê-los. Foi a minha grande tarefa em Alvar, foi convencer 3 grandes jogadores a jogarem para a equipe. Joffre Leal, Nate Johnson, Chris Hill, a jogarem para a equipe. Quando consegui convencê-los a jogarem para a equipa, surpreendentemente, levámos a época toda a perder os jogos com o Futebol Clube do Porto e vamos ao Pavilhão Américo Sá a ganhar 2-0 e ganhamos o terceiro jogo em Alvar e somos campeões contra todas as Expectativa. mas gente a minha fala- chamada, desculpa só, a minha chamada de atenção é mais uma vez, para os treinadores que me estejam a ouvir, é mais uma vez esta, que é atenção a este exercício da super personalização dos treinadores relativamente a jogadores que são decisivos para a equipa em determinados momentos, mas em simultâneo são casos muito difíceis de relação. Sim, Isto sim, a propósito do tema da relação, verdade. do que o Carlos gosta muito, que é nesta questão da relação que está o segredo, relação que às vezes pode ser conturbada. Sim. Mas que uma vez pode ter ultrapassada, sucesso. o problema está resolvido. Mas é obrigatório ao falar aí dessa questão, falar de um outro aspecto que eu acho que é essencial. E estamos a falar de liderança, falamos em comunicação. E uma das coisas que eu mais noto a assistir a treinos ou a jogos de miúdos hoje em dia é que cada vez mais temos os treinadores aos gritos e os miúdos calados dentro do campo. E este é um aspecto para mim fundamental porque a memória é ajudada de várias maneiras. E uma das boas maneiras de ajudar a memória é estimular a memória através da voz. Se eu repetir muita vez, A voz aos ou miúdos. fazer meditação, ou coisa assim, se eu repetir muita vez que eu sou bom, eu não digo isso porque eu já sei que sou, estava a brincar, mas a voz ajuda a aprender. Se eu memorizar direita, esquerda, lançamento, e repetir vezes sem conta direita, esquerda, lançamento, mas tal como este gesto da memória nos ajuda nos gestos técnicos, o gesto da comunicação em campo e o desporto não existe sem comunicação, há um tempo em que é preciso que o treinador deixe de falar para estimular o falar dos outros do outro lado. Carlos, E, futebol de portanto, rua. a níveis diferentes, conceitos diferentes. O Jorge leva-me a contar uma história. Eu treinei algumas equipas interessantes
Uma delas foi a Portugal Telecom, que foi um projeto giro no seu momento, e que tínhamos um base que foi completamente idolatrado e que eu, como treinador, posso dizer que não sabia fazer o lançamento da passada do lado esquerdo. E nenhum treinador, durante os 2 anos que ele teve em Portugal, percebeu que se lhe tapasse o lado direito, ele dificilmente ia para o lado esquerdo. E trabalhávamos muito o treino para isso. Há um jogo na Tapadinha, não recordo com quem era o adversário, que o Rasul teve fases diferentes. Estou a falar do Rasul Salaudin, que foi um jogador que deixou a sua marca no país e tornou o basquetebol mais popular, em que o Rasul está a fazer um jogo completamente miserável, com a cabeça em qualquer lado, que não no jogo, e eu fiz aquilo que o treinador tem que fazer. Podia enxovalhá-lo em campo, não ia ficar bem nem eu nem ele, ou podia protegê-lo e dar uma imagem, não sei. Os jogos na altura eram gravados, e tanta gente gravava, o jogo estava a dar na televisão, e eu a certa altura, não vou utilizar as palavras todas, porque algumas são em francês, na altura lembro-me de puxar o Rasul para o meu lado, e Rasul, mete o braço por cima de mim. E o Rasul meteu o braço, ele era um bocadinho mais alto que eu, era anão, mas menos anão que eu, pôs o braço por cima de mim, eu pus o braço ao lado, e eu disse, agora tens que sorrir, e ele sorriu. E nesta altura em que eu lhe estou a dizer o que vou dizer a seguir, estão os comentadores da televisão a dizerem assim, é preciso trabalhar nestas coisas da imagem. Epá, vejam só a ligação do treinador com o base, epá, ali cúmplice, é a extensão do treinador em campo, aquelas fases. E eu estava-lhe a dizer assim, oh meu grande amigo, não era bem grande amigo que eu estava a dizer, há aviões todos os dias para a América, ou tu começas, e o gajo aí diminuiu o sorriso assim, continua a sorrir, continua a sorrir, ou tu fazes aquilo que é preciso para a equipa, não é para mim, é para a equipa, ou apanhas o avião amanhã de manhã, ok? Continua a sorrir, e o gajo, ok? E depois foi fazer as coisas certas. Há tantas maneiras, tu há pouco falávamos, antes de gravar, de improviso, de planeamento, de não sei o quê. O que tem que haver é inteligência emotiva, perspicácia. Mas tu tens perspicácia, improviso, tens de estar ali sempre vivo e inteligente. E seres inteligente e encontrar formas diferentes de fazer as coisas. Formas diferentes. E seres, acima de tudo, verdadeiro com os teus jogadores. O Jorge há pouco falava de um jogador que ele treinou. Eu treinei um jogador também com essas mesmas características, que gostava de fazer as coisas mais à maneira dele que eu. E lembro numa digressão também aos Estados Unidos, que após uma noite que pelos vistos foi mais longa que a minha, que eu fui descansar, no dia seguinte esse atleta demorou algum tempo a chegar ao autocarro, não estava em muito boas condições, e que normalmente o treinador tem os seus mecanismos de gestão do grupo, alguém faz coisas que não têm a ver com o grupo, tem que ser castigado, ou é multado, ou não joga, não sei o que. E eu fui pelo caminho a pensar, eu se tivesse passado uma noite agitada, acompanhada, eu não quereria jogar, o que eu queria era que me pusessem a descansar. Então inverti a situação e disse, olha, esse jogador vai jogar o jogo inteiro, e jogou o jogo inteiro. Eu não tive mais nenhum problema com esse jogador até o fim do ano. Mas sabes que, se calhar, há jogadores que aceitam, que querem o contrário, querem jogar mesmo o jogo depois dessa noite. Este não deve ter ficado muito coisa, porque ele vomitou 2 vezes durante o jogo e no fim teve que ligar uns líquidos porque estava... Portanto, assim, há que encontrar estratégias. Sim. Agora, cada vez menos eu diria que é o eu e cada vez mais eu diria que é o nós. Okay. E se há coisas que temos que fazer, e atenção, estamos num tempo, nós estamos aqui privilegiados, estamos a falar sem máscara, sem isso. Nós na NBA, por exemplo, à exceção dos jogos da NBA que estão a acontecer, o nosso trabalho no mundo inteiro está neste momento limitado online, e se não tem sido o trabalho que foi feito nos anos anteriores, que é formar equipas e formar gente, porque há uma barreira que eu tenho na minha área de trabalho, que é a língua. Porque o pessoal do Vietnã não fala inglês, o pessoal da Tailândia pouco fala inglês, o pessoal da Indonésia fala Bahasa, portanto, o pessoal do Japão fala japonês. Ainda bem que ao longo destes 4 anos que estou a trabalhar com este escritório da Ásia, pensámos que mais importante do que o eu era importante o nós. E uma das coisas que o nós nos trouxe de responsabilidade foi criar equipas. E quando veio a pandemia e quando veio a necessidade de trabalhar online, nós tínhamos metade do caminho aberto e resolvido, porque tínhamos uma equipa preparada para fazer coisas. E, portanto, neste momento nós estamos a atingir os mesmos objetivos que estavam previstos, de uma forma diferente, mas estamos a fazer o trabalho, e o pensamento cada vez mais de quem é líder, de quem faz gestão, ou de quem quer ser influencer, como dizia o Jorge há pouco, é isto não tem a ver comigo, isto tem a ver connosco. E formar equipas interdisciplinares, com competências diferentes, variadas, mas saberem trabalhar em equipa, é o segredo da liderança, é o segredo da política, é o segredo da família, é o segredo do treinador. Estás a rir porque eu estou a dizer alguma piada. Tenho uma história
Nós já falámos nisso. A história do próprio estar a contar do jogador que faz tudo ao contrário, ou que não gosta, ou que gosta do treinador, ou que não gosta. Estava a lembrar de um que era convocado. E numa equipa de futebol ele nunca era convocado. E um dia, sexta-feira, vai sair a convocatória, está ele a ler a convocatória a ver se estava o nome dele, e entretanto, por um espelho que havia ali, está o treinador mesmo a passar por trás dele. E ele viu que o nome não estava lá, e quando o treinador estava mesmo atrás dele, diz ele assim: "Xê, não dá uma alegria aos sócios este treinador." Mais uma vez não estava convocado. Mais uma vez não estava convocado. Não dá uma alegria aos sócios. Prof, força. Queria aproveitar para acrescentar algo, sem me tornar muito pesado relativamente a um tema que Já obviamente estamos pesados. me diz Nós já respeito estamos pesados. pelo estudo que tenho feito nestes últimos anos, que é a questão do comportamento e a questão dos hábitos. Ou seja, o Carlos estava a dizer uma coisa. Qual, Carlos? Eu. Não, Tu o é que Carlos ainda não paras de Barroca falar. estava a Barroca, dizer diga-lhe uma Barroca, coisa ele não para de falar. que era muito importante que fosse registada como algo profundamente perturbador. Ou seja, hoje está claro, em termos do estudo e investigação que é feito sobre o comportamento dos jogadores, é sobre o comportamento em geral, o nosso comportamento em geral, mas quando eu digo dos jogadores, pode-se dizer do jogador que está a dar uma tacada no golfe, ou do jogador de ténis, ou do que seja. Está em absoluto comprovado que no alto rendimento a execução, para ser correspondente às circunstâncias que a modalidade, seja ela qual for, exija, a execução tem que ser perfeitamente automática e inconsciente. Ou seja, o treino conduz-nos à aquisição de um hábito em que eu executo e, mediante as circunstâncias, há determinados gestos que só executo uma vez. Para vocês terem a dimensão, nos muitos debates que tenho feito com o professor que me tem vindo a apoiar neste estudo e nesta investigação, a dado passo aconteceu a famosa bicicleta do Ronaldo, nos Juventus. Sim. E a nossa próxima conversa, na preparação do trabalho que ele me tem estado a ajudar a fazer, foi à volta da bicicleta do Ronaldo. E ele disse-me: "Você tem a noção que aquela bicicleta do Ronaldo ele nunca mais na vida a repete?" E eu disse: claro, acertar numa bola a 2,60 m de altura, num pontapé de bicicleta, não se consegue... Não, mas não é por isso. É que há execuções que, por serem feitas inconscientemente e por serem feitas numa determinada circunstância, nem a circunstância se repete, nem eu, como aquilo é inconsciente, consigo repetir exatamente aquela bicicleta. Este foi uma primeira... a juntar alguma chega ao meu raciocínio e à minha reflexão de treinador. Mas eu quero lhe dizer mais. Você sabe como é que alguns especialistas trabalham ao mais alto nível a possibilidade de, por exemplo, você fazer aquele pontapé de bicicleta? É fazer mortais, é fazer saltos para a água, é fazer rodas, ou seja, fazer coisas que não têm nada a ver com o futebol naquele caso concreto. Exatamente. Mas que é um hábito corporal que eu adquiro e que depois me apoia e ajuda numa execução que é do futebol. Pronto. E aqui chegado, a outra coisa que ele me diz é esta. Quando um jogador está dentro do campo a executar os seus gestos automáticos e adquiridos enquanto treinou, o simples facto do treinador lhe gritar, seja o que for que o treinador lhe grite, e até pode ser a coisa mais interessante do mundo, empregando a linguagem, ele diz: tira o jogador do corpo do hábito e concentra o jogador no corpo objetivo, ou seja, que já não é o corpo da execução automática. A gente passa ao lado de um gesto que faz todos os dias, que é, vocês já imaginaram o que era a gente pensar e a concentrarmos quando andamos na rua? Agora mete a perna direita, agora mete a perna esquerda, agora levanta o braço direito, agora levanta... Que tivéssemos... A gente não pensa e executa. Ora, ao mais alto nível, a execução é isto. Foi isto que permitiu, por exemplo, ao Michael Jordan ir para a linha de lance livre, meter-lhe uma venda e o gajo metia lances livres de olhos vendados. Porque o seu corpo tinha a execução perfeitamente adquirida e aquilo estava certinho ali. Jorge, eu não resisto a fazer-te uma pergunta. E quantas vezes na tua idade de jovem treinador um jogador falhou o lançamento na passada sozinho e o teste? Então falhaste este lançamento. Sim. Que é uma coisa, quer dizer, ninguém quer falhar. Ninguém quer falhar. E nós, treinadores,
achamos que é por fazermos aquela pergunta, tu falhaste essa exclamação, que estamos a acrescentar alguma coisa. Só estamos a acrescentar o que é de errado. Porque aceitar o falhanço, e o basquetebol é um jogo onde o melhor do mundo, o Michael Jordan, fez 50% dos seus lançamentos de carreira, então, e os outros 50% falhou. Agora, o que é o papel do treinador? É entrar pelo lado negativo e equacionar os lançamentos. O Stephen Curry foi, nos anos recentes, o jogador que mais criou um problema para os treinadores sobre o que é selecionar o lançamento. Porque nós, treinadores, temos todas teorias. O que é um bom lançamento? E um bom lançamento é um lançamento que é criadas as condições para o jogador lançar, se possível, sem oposição, por aí fora. O Stephen Curry agarra na bola e está a 12 metros do cesto e pega na bola e lança ao cesto e marca. Se ele não marcasse, o treinador diria, mas para que é que tu estás a lançar ali? Mas ele marca. E faz coisas com 2 e 3 em cima, quando a gente diz o basquete são 5 para 5. Se tens 2 em cima, procura o jogador livre. Ele sabe pôr a bola no jogador livre. Mas também sabe, porque tem lá algo de inconsciente dentro dele, que é a confiança que tem nas suas próprias capacidades. Criatividade mental. A criatividade e decisão. Decisão. Que, mesmo em circunstância onde a superioridade numérica da defesa é maior, ele resolve pondo a bola no cesto. Isto cria um problema ao ensino, que é, a seguir, como é que nós vamos dizer ao miúdo que não deve lançar, quando o ídolo maior dele e o jogador mais projetado a nível mundial faz este tipo de lançamentos. Portanto, qual é o nosso papel? O nosso papel é desligar a ficha ou é aumentar a potência da ficha? E nós, normalmente, temos comportamentos defensivos em vez de ter comportamentos progressivos. A todos os níveis. Estamos aqui a falar do treinador. Sim. E eu falo do treinador da vida e falo de qualquer desporto e qualquer atividade. Igual. Que é, eu tenho medo daquilo porque não sei fazer, ou eu não controlo aquilo porque o meu saber não tem saberes naquela área, então eu protejo-me. Quando eu me retirei, em janeiro de 2003, que foi o ano em que ia fazer 61 anos, quando me retirei de Alvarense, a minha mulher, um dia, criou uma encenação com os sorrisos e com umas velas e com uma refeição toda especial e disse que me queria fazer um desafio. Quem é que fez isso já agora, Jorge? A Cristina. A Cristina. E eu... Bandido. A Cristina, a minha mulher, que é amiga da infância dela. É um bandido. E eu comecei a achar aquela encenação e vai-me acontecer alguma coisa. Está aqui a preparar-se qualquer coisa. E veio. E então ela disse, nós tínhamos há anos uma discussão muito grande porque vivíamos em união de facto. E eu achava que não percebia porque é que havíamos de viver em união de facto, podendo formalizar a situação, e ela achava que não devia formalizar a situação. E então ela, naquele jantar, lança-me este desafio, que é procurando apanhar-me de surpresa, embora eu já estivesse um bocado com o pé atrás, e lança-me o desafio seguinte: olha, se tu aceitares usar brinco, eu aceito a formalização do casamento e, portanto, a gente vai formalizar o casamento. E eu, em segundos, pensei, tu sabes perfeitamente que eu jamais na vida vou aceitar usar brinco e, portanto, estás-me a lançar uma armadilha. E, naquelas minhas espontaneidades, eu disse, ok, não seja por isso, aceito. E, portanto, comprometi-me ali Já foi? a usar brinco. E a casar? E a seguir, Teve e estas duas coisas aconteceram. carimbo. Eu não só comecei a usar brinco, como logo a seguir formalizámos a situação que tínhamos de união de facto para casamento. Mas o que importa é que eu, num arrobo de orgulho masculino, ainda encontrei energia para dizer, mas espera lá, eu tenho uma condição. Tinha que ter uma condição. Escolheste o brinco. É que o brinco é a minha aliança e eu caso-me não uso aliança. E posso-vos dizer que o brinco já não é o original. Pois não, o brinco era mesmo uma aliança, o brinco era aquele douradinho, aquela argola dourada. douradinho. Eu depois impus a outra condição, que é, acho este fulano, vou passar a usar este mais. Aqueles 6 meses em que eu passei a usar brinco
foram os 6 meses mais terríveis que vocês possam imaginar. Porque eu saía à rua e tinha a mania que toda a gente me olhava e depois, quando encontrava antigos jogadores, ainda pior. Os gajos davam-me um bailarico. Você com brinco, agora anda armado. Jogadores e treinadores. Eu um deles. Prof, o que é Você isso? agora com brinco e tal. E alguns por trás sem não faço ideia. Mas isto, em termos de hábitos, é um fenómeno muito interessante. Porque passados anos, se acaso me acontece que tomo banho, tiro o brinco e me esqueço de pôr o brinco, eu chego à rua, noto que não tenho brinco, volto para casa para pôr o brinco, porque eu não consigo andar sem brinco. Eu durmo com brinco. Portanto, nós andamos à volta, mas andamos sempre à volta do mesmo, que é resistimos à mudança, mas sem mudar não conseguimos resolver as adaptações às novas realidades. Depois, quando incorporamos a mudança passa a fazer parte de nós. É evidente. Pronto. E este jogo... O difícil é mudar e aceitar a mudança. Claro, esse é que é o princípio. O princípio é eu estar disponível para mudar. E eu, naquele momento, não estava disponível, mas senti o desafio e disse, o que tu queres é encontrar aqui um pretexto. E, portanto, encontrei ali uma maneira de resolver o problema que depois tive. Mas isto serve também como lição relativamente a todo este processo que a gente começou por falar da mudança e estamos a terminar a falar da mudança. Ali era derrota, mas não goleada. Miguel, Precisamente. Miguel. Muito bem. Deixa-me Vamos aqui. Deixa-me só dizer uma coisa, goleada mesmo. De programa. Sim, Não é? claro. Um bocadinho claro. diferente daquilo que Vamos fazemos, fazer mas aqui um goleada de brinde programa. Aqui, e agradecer aqui ao Carlos e ao professor estas 2 semanas Olha, fantásticas. Da minha parte, é dizer que eu mal vos conhecia e, portanto, foi um prazer rever-vos. O professor Jorge o já conhecia e ainda bem que o conhecia, porque é uma pessoa que só veio acrescentar classe a esta mesa que não tinha classe absolutamente nenhuma. E, portanto, ainda bem que ele veio do Porto para nos salvar Sim, o programa. melhorou. Vocês Melhorou desejo e de maneira. muito boa sorte, continuação de um dia fantástico. Fantástico. E que o basquetebol português volte a ter dias fantásticos também. É o que desejamos a Esse é um todos. excelente desejo. É um excelente desejo. Saúde para todos vós. Saúde, Muito Carlos. bem, ficamos por aqui em mais um Bar Sport TV, desta vez com o professor Jorge Zaruz e também com o nosso querido Carlos Barroca. Vamos regressar já na próxima semana com outros 2 convidados para mais conversas. Fique connosco, estamos na Sport TV+, continua a ser um bar aberto. E eu a pagar, Miguel. E então estávamos numa palestra antes de entrarmos em campo, sentados todos à frente, no quadro, Modas vai para a direita, chega ali, dá atrasado, bolota, gol. Vai para o lado esquerdo, Simplício vai para o lado esquerdo, para o lado do Quero que jogava no lado esquerdo. Crasa, Coelho Faria, gol. Diz o Fernando, um nosso que chegou no Algarvio, Chico, já estamos a ganhar 2-0.